Olá, pessoal. Iniciando, então, mais um podcast Criminal Player. Hoje com um convidado muito especial que está aqui conosco, o Luiz, para conversar um pouco sobre advocacia criminal, escritório, vida profissional, enfim, que é uma coisa muito importante para nós, porque a comunidade ela tem, entre os objetivos dela, exatamente servir de suporte para nós, profissionais, nós que trabalhamos, nós que atuamos, para compartilhar em tranquilidades, compartilhar as angústias, as experiências. Então, encontros como esse também servem para isso. Aí eu queria saber de você como é que é a tua visão do podcast, desse encontro, da comunidade. Como é que você pensa isso? Auri, primeiramente é uma honra e obrigado pelo espaço. Para nós, para mim especialmente, para a minha equipe do meu escritório, a gente já acompanha você, Auri, Alexandre, lá atrás do Conjur, né? Depois o Criminal Player, e agora a comunidade se expandindo. Para a gente é um acolhimento e um apoio na nossa advocacia, que é uma virada de chave. E hoje foi surpreendente esse evento, para a gente ver o tanto de apoio que a gente tem à disposição para desenvolver uma advocacia que eu chamo de completa, defesa total, que nós precisamos de fazer dentro desse sistema que se chama acusatório, mas na verdade é um sistema inquisitorial. A gente estava conversando no almoço, né? Já cheguei a pegar casos em que o magistrado se denominava o Sérgio Moro da cidade, esse tipo de coisa. Então a gente tem essa virada de chave e hoje a gente pôde observar o quão importante, desde as provas tradicionais até as provas digitais, a tecnologia, o quão importante é estudar tudo isso e trocar essas experiências com quem está na linha de frente, como vocês. Então, para a gente é um aprendizado gigantesco. Comunidades como a Criminal Player, elas só fazem nos tornar mais arrojados, mais resilientes, mais corajosos, porque a gente conta com pessoas de um nível acadêmico, teórico, prático, como a Auri, Alexandre e tantos outros da estirpe, do naipe de profissionais do direito como vocês. Legal. Me fala desse escritório. Como é que é a estrutura do escritório? Quantos anos? Como é que funciona o escritório? O escritório tem 25 anos. Eu sou formado na Universidade de Santa Úrsula, na capital, Rio de Janeiro. A gente está em Barra Mansa, sul do estado. Vamos abrir um escritório na capital com expansão. O escritório é um full service. Mas como a gente trabalha muito para a área empresarial, claro que vai ter problema criminal, né? Existe uma criminalização da área empresarial. Então, a gente tem muitos problemas, exemplo de crime contra a lei tributária, etc. Nós tivemos um grande exemplo, que foi uma, entre aspas, operação por 12 anos, extraoficial, que envolveu Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Receita Federal e crime, desobediência, fraude, falsidade ideológica, crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, ORCRIM, incluindo autuações da Receita Federal, ações civis públicas, que até comentei com você que fizemos uma coordenação civil pública, foi possível doar valores às vítimas do Rio Grande do Sul, que eu queria elogiá-lo aqui, que teve uma atuação destacada na linha de frente, eu quero parabenizá-lo. Então, nós vivemos isso intensamente e sentíamos na pele o quão difícil é lutar contra esse sistema inquisitorial. E aí entra, principalmente, o Criminal Player. Entra as matérias, os artigos no Conjur, entra os livros seu, do Alexandre. Tudo isso nos deu um apoio e nós conseguimos sucesso absoluto. Fizemos o acordo trabalhista, anulamos os autos de infração na Receita Federal, trancamos todos os tipos penais. E foi sensacional e muito graças ao aprendizado de tudo isso que vocês oferecem para nós. Mas me conta esse resultado, essa doação, como é que foi isso foi um acordo de não persecução penal? Como é que foi isso, esses valores? O que aconteceu? Uma ação civil pública, ela deu o start a essa operação toda. Ministério Público Federal, GAECO, Ministério Público Estadual, a Receita Federal fiscalizando, e a ação civil pública prosseguiu, chegou ao TST com uma condenação que estava beirando mais de 10 milhões de reais de dano moral coletivo. Tá?
na sentença. Nós conseguimos um acordo de 3 milhões doando para as vítimas do Rio Grande do Sul e tirando todas as tipificações que o juiz do trabalho fez. Que loucura. E ele tipificou para dar embasamento para o Ministério Público Federal fazer um RIF por encomenda, embora hoje tenha essa... Eu Sim. continuo não concordando, embora o STF tenha decidido como decidiu. Arquivamos os tipos penais de crime contra o sistema financeiro, que estava na especializada, onde correu a Lava Jato do Rio de Janeiro. Arquivamos, junto ao GAECO, a Orcrim e a lavagem. Enfim, com esse acordo, essa interdisciplinariedade permitiu que nós arquivássemos e trancássemos todos esses tipos penais, dado esse acordo, que ele retirou ali as expressões que levavam a algum tipo de materialidade e autoria. Então, a gente tem essa característica. Eu vou dar um outro exemplo, Auri. No meu primeiro ano de advocacia, aconteceu 2 questões muito peculiares. Uma foi que um cliente meu assinou um termo de fiel depositário numa dívida trabalhista, né? Sabe como é que eu fui resolver isso? Habeas corpus. O termo fiel depositário na época dava prisão. Sim. Né? Sim. Aí eu entrei com uma exceção de preceptividade na trabalhista, que na época era algo novo. O juiz falou que era um ato atentatório de dignidade e justiça, me mandou para o OAB, Tribunal de Ética, eu com 22 anos, essas coisas do punitivismo, né? E o punitivismo, eu gosto de falar, não está só na justiça criminal, tá? Na justiça do trabalho, na justiça tributária, enfim. E eu, com habeas corpus, consegui, através de defeitos na forma, do título do depositário fiel, trancar via uma liminar, porque o termo fiel depositário não observava as formas legais. Eu tranquei, tirou o risco de prisão, consegui, no bom sentido, uma barganha para parcelar a dívida trabalhista. Então, eu resolvi com um habeas corpus no TRF local. Outro exemplo, na época, a Receita Federal e INSS, fiscalizações eram separadas, auditorias eram separadas, tinha uma NFLD, que é uma auto de infração, né? O cliente precisava de participar de uma concorrência, 50% ou mais da receita dele dependia dessa concorrência, e eu consegui, através de uma medida cautelar, suspender o crédito tributário, mas antigamente, e não sei se acontece muito ainda nos dias de hoje, mas era regra ter aquelas representações para fins criminais que instauravam o inquérito automaticamente. Entrei com o habeas corpus, trancamos, porque estava em discussão administrativa, trancamos, e depois o habeas corpus perdeu o objeto, porque a ação anulatória do débito fiscal foi julgada procedente. Ou seja, claro, eu segurei no habeas corpus, me deu tempo para trabalhar a ação anulatória na área tributária. Então, são experiências que ligam uma área a outra, que me deu toda essa bagagem de trabalhar full service. Então, eu ia pegar essa expressão. Sabe, quando eu comecei a advogar, havia um preconceito, né? Naquela época, eles chamavam de advogado generalista. Então, era feio você ser generalista. E eu sou dessa geração. Então, o que acontece? Eu acabei dirigindo a minha vida para a advocacia criminal. Hoje eu me arrependo. Sabe, se eu tivesse que recomeçar a minha vida hoje, eu jamais faria isso. Hoje eu tenho um escritório full service. Claro que para isso eu teria que ter estudado outras áreas, que eu parei, mas eu teria gente boa. Porque a percepção que eu tenho, e aí eu queria compartilhar com você, se você concorda comigo, é que, na verdade, com o tempo, a confiança se estabelece com você, advogado, a empresa confia em você, e aí, amigo, se a empresa tem um problema tributário, ela quer você. Se tem um problema trabalhista, ela quer você. Se é criminal, ela quer você. E eu perco até hoje muito espaço por não ter feito isso. Eu não sei, eu acho que foi um erro estratégico que eu cometi. E hoje, eu teria feito uma estrutura diferente. Você hoje faria um escritório de novo full service ou você mudava? Faria full service. E outro detalhe também que permeou a minha carreira, de montar departamentos jurídicos dentro das empresas. E aí você faz a estrutura de acordo com o tamanho daquela empresa. O advogado subordinado a mim, eu que coordeno, eu tenho uma equipe externa, estratégica fora, mas eu tenho um departamento jurídico interno para fazer todo o trabalho full service daquela empresa. E isso é muito importante, sabe? Porque esse é o cara que é o anteparo, é a primeira bomba estoura no colo dele.
sabe? E aí ele já está vinculado com você está controlando o trabalho, está vendo a qualidade, então você já começa bem. Porque para mim o que chega muitas vezes é o que? O cliente não tem I, sabe? Quer dizer, o interno já tentou, já quebrou tudo, fez tudo errado, porque não estava preparado, então quando está no final, pô, vamos procurar o cara fora. Esse é o problema, né? Sim, sim. E um exemplo que eu gosto de dar é que, inclusive, o empresário muito próximo, quando você tem um departamento jurídico interno, às vezes ele pode, dependendo da área, você dá liberdade com antecedentes para ele ler uma contestação, para ele ler uma apelação, para ele ler um habeas corpus, etc. Então, acho que essa interação com o empresário é muito importante. Não, é verdade. Eu acho que essas experiências são importantes também para jovem advogado está começando e às vezes não tem um norte na vida. E ainda tem gente que acha feio. Não, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje os grandes escritórios, cada vez mais é isso em Brasília, Rio, São Paulo, sabe? É o full service. Claro, você tem uma responsabilidade grande, sabe? Que você tem que minimamente saber o que está acontecendo na esfera penal, a trabalhista, mesmo que você tenha equipes, mas você tem uma responsabilidade. Mas isso, a médio e longo prazo, é um acerto, sabe? Sim. E isso eu acho importante. Para mim foi uma experiência muito boa. E eu escutava à época, não, mas você tem que ser especialista. E foi o caminho que aconteceu. Não, maravilha, Luiz. Assim, foi um prazer conversar com o Luiz Antônio. Eu acho que essas experiências são fundamentais. Obrigado por ter vindo. Voltando devagar com o nosso podcast e marcando hoje o primeiro encontro, sabe, da comunidade. Maravilhoso, maravilhoso e uma honra. Muito obrigado. Foi extremamente proveitoso. E amanhã tem mais. Tem mais. Esse encontro vai ser histórico. Valeu. Obrigado. Valeu.